Bom dia! Bem-vindo a mais uma edição do Telejornal Comunicare. Bom dia! Acompanhe agora as principais notícias de Curitiba e região. Vamos para os destaques. Multa para o uso de linha cerol recebe aumento e promete diminuir acidentes com motoqueiros. Entenda mais sobre a doação de medula óssea. Curitiba recebe o Curitiba Art Week e a Bienal de Arte Contemporânea. Tudo isso e muito mais aqui no Telejornal Comunicare. Uma nova lei sancionada em março aumenta a multa por uso de linha cerol em pipas. A multa entra em vigor em julho deste ano. A mudança ocorre por conta do número de acidentes recentes na cidade. Soltar pipa é uma brincadeira de infância, que envolve arte, desenho e competição. Apesar de ser um momento de diversão, essa prática tornou-se perigosa para motoqueiros, ciclistas e pedestres. O uso da linha de cerol ou chilena, muito utilizada pelos praticantes, é um perigo para quem passa por perto. O fio tem como finalidade cortar a linha do outro. Entretanto, muitos acidentes ocorreram com motociclistas, que acabaram sofrendo cortes graves ou caso de morte. Sorte eu estava mais devagar, né? Daí consegui visualizar de longe a pipa e consegui reduzir mais a velocidade e passar devagar por baixo do fio. A criança também percebeu, conseguiu levantar, deu sorte, não pegou nada. Uma alteração na lei sobre o uso da linha entra em vigor a partir de julho, aumentando o valor da multa de R$ 2.000 para R$ 5.000. A proposta de alteração foi do vereador Marcos Vieira, do PDT. Segundo o próprio, a mudança ocorre por conta de vários acidentes em Curitiba. O grande desafio da lei, mais do que a multa, é esse trabalho de conscientização, né, das famílias, dos adolescentes, das crianças e dos adultos também que fazem esse uso. Então a proposta é ter vários eventos de conscientização mostrando o real perigo, né, quando se faz o uso do cerol e da linha chilena. Para muitos motociclistas, andar em uma região residencial pode ser um pesadelo, pelas linhas de pipa de cerol cortante. Se for uma lei que for realmente aplicada, realmente vai ajudar bastante, né? O problema é que como a maioria é criança que usa, tem que ver quem vai ser responsável por isso, né? A multa será pelo responsável do menor, né? Caso seja menor, o pai ou o responsável ali que vai assumir aí a responsabilidade da multa. Então a proposta é ter vários eventos de conscientização mostrando o real perigo, né, quando se faz o uso do cerol e da linha chilena. A fiscalização vai ser sempre a responsabilidade do Poder Executivo, né, que já tem aí os órgãos de fiscalização. Então a fiscalização mantém, né, com a prefeitura mesmo. Rômulo, você acredita que ainda tem muita gente que tem medo de doar medula óssea por acreditar que é um procedimento dolorido? Pois é, Dani, é uma pena. Mas a repórter Ana Miorança visitou o Hospital Erasto Gertner e entrevistou a equipe do local para vir desmentir essa imagem que as pessoas têm desse procedimento que é tão importante para quem precisa da doação de medulas. Todos os anos, milhares de brasileiros aguardam uma chance de continuar vivendo. Para muitos pacientes com leucemia e outras doenças do sangue, a única esperança está em um transplante de medula óssea. Apesar da importância da doação, ainda existe muita desinformação sobre o procedimento. Muita gente acredita que doar medula óssea pode ser complicado ou doloroso, mas o processo é simples e pode representar a única chance de cura para um paciente. Em Curitiba, o Hospital Erasto Gertner se tornou referência nesse tipo de tratamento, transformando histórias de dor em novas oportunidades de vida. A enfermeira Celiane nos explica melhor sobre a doação de medula óssea. O que afasta os doadores é o medo da coleta, né? Por eles não terem conhecimento como ocorre essa coleta. Ela pode ser realizada tanto no centro cirúrgico, com punção na crista ilíaca, ou por aférese, que é pelo braço. A gente punciona uma veia de um braço e a outra veia do outro braço para o retorno, né? Uma extrai e a outra retorna. Então, a maioria das coletas hoje são realizadas por aférese, que é um procedimento, né, indolor. Então, o doador ele vem em um dia, doa a medula e no mesmo dia ele pode estar sendo liberado, se for por aférese pela veia, né? O país conta com aproximadamente 5,7 milhões de voluntários cadastrados. Desse total, mais de 575 mil são do Paraná, número que coloca o estado na terceira posição do ranking nacional de doadores, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Por trás dos números, existem histórias marcadas pela espera, pela esperança e pela solidariedade de pessoas que decidiram doar. A filha do Marcelo foi uma paciente que recebeu a doação de medula óssea anos atrás e hoje ele se tornou um doador para apoiar a causa. Ela ficou internada até o final do ano de 2020, a gente fez
a gente teve confirmação do diagnóstico. Ela teve recidivas durante 2021 e teve uma segunda doação de medula em 2022, que foi uma medula que veio da Alemanha. A doação que eu fiz de medula, a primeira foi em começo de 2021. A doação que eu estou fazendo aqui agora é plaquetas, que faz parte do tratamento, né? Assim, a gente conheceu a doadora dela também, há 2 anos atrás, na Alemanha. Foi um momento, assim, de muita gratidão e exatamente assim, a gente pode constatar que o procedimento funciona. Quem deseja se tornar um doador voluntário precisa procurar uma unidade da EMEPAR, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná, responsável pelo cadastro junto ao Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o REDOME. É necessário ter entre 18 e 35 anos, não apresentar doenças impeditivas como HIV, hepatites B e C ou doenças autoimunes. É importante lembrar que a chance de compatibilidade entre um paciente e um doador cadastrado é de 1 em 100 mil. Por isso, é muito importante não só se tornar um doador, mas manter todos os dados pessoais sempre atualizados no REDOME, para que você possa ser encontrado em caso de compatibilidade com algum paciente. E vamos acompanhar agora as atualizações sobre o Curitiba Art Week, que está acontecendo desde o dia 2 deste mês. A nossa apresentadora Daniele foi até alguns locais onde estão ocorrendo exposições, para que a gente fique por dentro de tudo. Dos dias 9 a 16 de junho acontece o Curitiba Art Week, evento que integra a Bienal de Arte Contemporânea de Curitiba. O evento é uma vitrine para artistas que estão se consolidando nessa área. Galerias e museus recebem diferentes artistas. O Museu da Arte Contemporânea do Paraná faz parte desse circuito, se consolidando como um importante polo cultural em Curitiba. O MAC está sendo a casa de exposição da obra Sobre Existir e Resistir, uma mostra que propõe uma reflexão crítica sobre o consumismo e os impactos dos excessos da sociedade contemporânea. Por meio de obras que misturam diferentes linguagens artísticas, a exposição convida o público a pensar sobre hábitos de consumo, sustentabilidade e as formas de resistência diante das pressões do mundo moderno. Além do MAC, outro museu importante que está no circuito da Bienal e da Curitiba Art Week é o Museu Oscar Niemeyer. Curitiba exalta a arte em diferentes formas e espaços. Os museus, as galerias independentes, os murais urbanos, as apresentações culturais. A cidade reúne expressões artísticas que ocupam ruas, praças e centros culturais. O empresário Carlos Cavetti apresenta um pouco das obras que estarão na Curitiba Art Week e destaca o que o público pode esperar da programação e dos artistas participantes. A gente vai abrir 2 exposições, uma individual de Tony Camargo e outra coletiva com artistas paranaenses. A Bienal é super importante, ela fomenta a arte aqui no estado, em Curitiba, então acho que o evento vai ser muito bacana. Entre os destaques da programação da Curitiba Art Week, a proprietária Zilda Fraletti fala sobre a importância do evento para aproximar o público da arte e fortalecer a cena cultural da cidade. É uma forma de valorizar e mostrar artistas não só daqui, mas também trazer outros artistas de fora e fazer todo esse intercâmbio e inclusive movimentar, chamar pessoas e chamar atenção mesmo para a arte. A arte também movimenta a economia criativa e aproxima o público de diferentes manifestações culturais, fortalecendo a identidade da capital paranaense. Você pode conferir a programação completa no site curitibaartweek.com.br. Todas as programações são gratuitas e abertas ao público. Daqui a pouco, outros estados do Brasil aplicam a política de recolhimento de moradores de rua, adotada por Eduardo Pimentel. Compras em brechós têm sido cada vez mais comuns, prometendo mover valor bilionário na economia no próximo ano. E logo a mais você acompanha como estará a previsão do tempo para o fim de semana. E vamos agora ao vivo ver como está o trânsito na linha verde em Curitiba. Quem está por lá é o repórter Guilherme Modesto. E aí, Guilherme, como está a situação dessa região? Muito trânsito? Bom dia, Rômulo. Bom dia, Dani. Olha, para quem passa por este trecho da linha verde, próximo ao Jardim Social, encontra um cenário de lentidão que já passa de 1,5 km. Este congestionamento é causado por uma obra no viaduto que teve início em novembro de 2022 e tem previsão de entrega em agosto de 2026. Para quem está saindo de casa e precisa passar por esta região, o melhor é não passar pelo trecho da linha verde. Volto com vocês no estúdio. No começo deste ano, o prefeito Eduardo Pimentel reforçou ações contra pessoas em situação de rua. Isso levantou debate sobre as internações involuntárias e a arquitetura hostil que se espalha por toda a cidade.
Em vídeos divulgados recentemente pela Prefeitura, o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, aparece abordando moradores de rua e questionando o motivo de estarem no local. Depois pergunta se aceitam o acolhimento e tratamento oferecidos pela Prefeitura. Quando a recusa, ele afirma que quem não quiser trabalhar deve sair da cidade. Dados mostram que a Prefeitura não conseguiria oferecer vagas para toda a população em situação de rua. Essa medida divide opiniões, enquanto parte da população apoia, outra considera uma ação extrema. As ações da Fundação de Ação Social elas têm por objetivo salvar vidas. Com a chegada das baixas temperaturas, a ampliação da abordagem social ela tem por objetivo criar um vínculo com as pessoas que estão em situação de rua, prover o acolhimento, caso ela aceite, e essa sensibilização. Entre outras medidas para a exclusão de moradores de rua está o uso da arquitetura hostil, que são elementos urbanos usados para evitar a permanência das pessoas no espaço público, principalmente de moradores de rua. Por mais que a pessoa que coloque ali aqueles elementos, né, tenha a intenção que para ela é considerada boa, né, de não ter ali pessoas que ela gostaria no convívio, no sentido geral isso sempre torna a sociedade com uma ruptura maior, né, as pessoas perdem mais a conexão. Então, por mais que a gente possa achar que o elemento de arquitetura hostil seja feito a meu favor, ela está sendo feita em detrimento a outra pessoa que também tem o direito ao espaço público. Então, no sentido geral, ela vai ser sempre negativa. Segundo um estudo realizado pela arquiteta e urbanista Débora Faria em 2021, existem no centro de Curitiba 448 pontos com arquitetura hostil, o que dá uma média de 125 pontos por quilômetro. Em 2022, o então vereador Renato Freitas chegou a lançar um projeto de lei que visava a proibição de implantação de arquitetura hostil no espaço público. Em 2024, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, solicitou ajustes no projeto, resultando no substitutivo geral, que é a nova versão do projeto. Com isso, a proposta que antes criaria uma nova lei passa a mudar diretamente o Código de Postura de Curitiba. Agora o projeto aguarda um novo parecer da CCJ. A Câmara Municipal de Curitiba discute projeto voltado à segurança e ao uso adequado dos parques da cidade. A proposta busca ampliar patrulhamento da Guarda Municipal, melhorar iluminação e monitoramento. Também estabelece regras claras para preservar os espaços públicos, coibir o vandalismo, o som excessivo e atividades regulares. O objetivo é garantir que os parques continuem sendo ambientes seguros para lazer, esporte e convivência familiar, equilibrando o direito de uso e responsabilidade coletiva da conservação do patrimônio e no respeito entre frequentadores. Os brechós deixaram de ser apenas mais uma alternativa econômica e passaram a representar uma forma de identidade para muitos grupos. Em Curitiba, os brechós de nicho alternativo vêm conquistando espaço entre jovens e têm movimentado pequenos negócios. Os brechós deixaram de ser apenas mais uma alternativa econômica e passaram a representar identidade e estilo de vida. Em Curitiba, os brechós de nicho alternativo vêm conquistando espaço entre o público jovem e movimentando o mercado que cresce, impulsionado pelas redes sociais. Se distanciando dos tradicionais bazares de desapego, os brechós alternativos apostam em estilos específicos, como a estética gótica, punk e vintage. Esses espaços voltados para o público alternativo vêm atraindo consumidores em busca de peças específicas de determinadas subculturas. Foi idealizar lá para 2024. Pensando que seria melhor para acolher pessoas queers alternativas com roupas com preços acessíveis, para ainda movimentar melhor a moda sustentável. Qual o impacto da viralização nas redes sociais? Tem 2 pontos. O ponto positivo, que foi realmente atraiu mais gente. Tem até gente lá de outros estados que vem para cá, eu acho muito legal. E ainda quando conversa, às vezes veio uma vez uma pessoa russa, foi muito divertido falar inglês com uma pessoa. Mas o ponto negativo é que vem muita gente que é inexperiente, que não se usufruía muito de brechó. Aí não sabe garimpar direito, fala que não tem nada e não olha direito. Mas acontece, vai ser sempre assim, não é o fast fashion, é o slow fashion. A gente pensou que ia vir mais pessoas alternativas, só que vem realmente de todo tipo de gente. De pessoas maduras, adolescentes assim, que seriam padrões, e crianças às vezes até, é muito engraçado. Qual o faturamento mantendo um estoque tão específico? No semanal, assim, eu chuto de 800 a R$1.000. Só que, ainda assim, é bem variado. Então, não tem como dar certeza sobre esse valor, porque ainda assim, é sobre dia, mês. Porque venda é assim mesmo no final do dia. O crescimento do setor é impulsionado pela busca por preços acessíveis, consumo consciente e peças exclusivas,
Segundo dados do Sebrae, o setor deve movimentar cerca de 24 bilhões de reais no país ano que vem. E vamos agora com a previsão do tempo para o fim de semana com Murilo Brunelli. Bom dia, Murilo. Bom dia, Dani. Bom dia, Rômulo. A previsão para o final de semana indica um clima mais ameno, mas prepare o seu casaco e guarda-chuva para sexta-feira, pois o dia será marcado por tempo instável com 55% de chance de precipitação e temperatura variando entre 9 e 18 graus. No sábado, o sol brilha na festa junina durante todo o dia, com uma pequena chance de 10% de chuva. A temperatura deve ficar entre 9 e 18 graus. Já no domingo, o tempo endurece, com céu parcialmente nublado e também com uma pequena chance de chuva. Os termômetros devem marcar mínima de 10 e máxima de 18, mantendo o clima ameno ao longo do dia. Volto com vocês no estúdio. E no próximo bloco, veja como estudantes conseguem conciliar os estudos e a vida profissional. A Marcha pela Diversidade chega em Curitiba para mais uma edição. Os karts estão caindo no gosto dos curitibanos e se tornando um hobby de interesse de muita gente. Veja também as principais notícias sobre esportes. Para ficar por dentro de tudo, é só continuar assistindo. E agora, vamos conhecer uma realidade que muitos estudantes enfrentam: a conciliação entre os estudos e o trabalho. Muitos jovens começam a trabalhar cedo para ter experiência e ajudar na renda. Ao mesmo tempo, seguir estudando continua sendo importante, o que exige organização para conciliar suas rotinas. A entrada na faculdade costuma marcar o início de uma nova fase na vida dos jovens. Além dos estudos, muitos passam a buscar uma oportunidade no mercado de trabalho e precisam aprender a administrar diferentes responsabilidades ao mesmo tempo. A rotina de dividir o tempo entre o trabalho e a faculdade exige organização e dedicação. A universitária Lohana Lima vive essa realidade diariamente e relata os desafios de conciliar as duas atividades. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que eu tenho, porque também eu acordo muito cedo, chego em casa muito tarde, então tem um tempo de descanso, eu não consigo ter um tempo de descanso muito bom, mas eu tenho que lidar com tudo durante o dia, né? O que mais me motiva é a vontade de crescer e a minha família. Além da rotina de estudos e trabalhos, a escola também pode ajudar os alunos. Em alguns casos, ela orienta e aproxima os estudantes de oportunidades de estágio e do mercado de trabalho. Estudar é um desafio, vamos assim dizer, e eu acredito que conciliar a escola e o trabalho é possível, mas exige equilíbrio. Por quê? O que eu penso? O trabalho, ele traz alguma coisa muito boa, que é responsabilidade e amadurecimento, mas a escola precisa continuar sendo prioridade para esse estudante, porque ela é a escola que abre o caminho para o futuro. O ideal é que o trabalho ele não roube do estudante o direito de aprender. O diretor Ari Landgraf ainda explica como funciona atualmente o apoio oferecido pela instituição aos alunos do ensino médio que buscam oportunidade de estágio e inserção profissional. E aí, muitas empresas buscam a escola, porque os nossos alunos são muito queridos, muito bons, para falar bem a verdade. E aí, essas empresas buscam e nós podemos, então, indicar e criar uma rede, né, de escola e trabalho funcionando em parceria e não um contra o outro. E nesse mês, Curitiba recebe a Marcha pela Diversidade, que celebra o orgulho LGBTQIA+. O evento vai acontecer dia 28 de junho com concentração na praça 19 de dezembro e segue encaminhada até o Centro Cívico. Vai ter shows, discursos e principalmente momentos de muita celebração para a comunidade. A prática do kart vem crescendo em Curitiba. Na capital, pessoas de várias cidades estão praticando e se divertindo com a modalidade. O que antes era visto apenas como uma atividade de lazer, hoje conquista públicos de diferentes idades e se consolida como uma das modalidades mais procuradas para quem gosta de automobilismo. Segundo a análise do especialista Geraldo Rodolfo, o mercado do kart movimenta R$1 bilhão por ano no Brasil. O kart tem conquistado cada vez mais espaço entre quem procura diversão ou até mesmo uma vaga no automobilismo. Aqui em Curitiba nós encontramos a maior pista de kart indoor do Brasil. Com pouco mais de 1 quilômetro de extensão, o espaço está à frente das pistas de outros estados e busca trazer o Campeonato Brasileiro aqui para Curitiba. O piloto Roberto Marjum, que participa da modalidade no meio competitivo, conta que iniciou por influência do cunhado e acabou se apaixonando pelo esporte. Eu ando de kart faz uns 27 anos mais ou menos. E foi convite do pessoal, nos empolgamos e fomos, né? E
depois pegar uma paixão por isso. É uma vivência muito boa, te faz você se conhecer, te faz você se programar, você se educa para poder participar. No primeiro semestre de 2026, a Confederação Brasileira de Automobilismo anunciou que os principais campeonatos brasileiros a partir dessa temporada passarão a contar pontos no ranking internacional. Notícia que aumenta a visibilidade aos pilotos brasileiros e impulsiona a prática da modalidade. O proprietário da maior pista de kart indoor, José Marcelo, pretende trazer mais mudanças para a sua pista. Além da ampliação, buscam melhorar os equipamentos visando ser uma possível sede de um campeonato nacional. O kart indoor, né, ele está em crescente a cada ano. Tem muitas competições e algumas competições bem grandes com o aumento da pista que vai vir aqui para o próximo semestre. Cada ano a gente está melhorando, né, fazendo melhorias, né, tanto é que a gente aumentou ela para ser a maior pista indoor do Brasil agora. O piloto Gustavo Santos costuma praticar o seu hobby na pista RA Kart, localizado na linha verde em Curitiba. Depois que você corre, você não quer parar mais de correr, porque é muito divertido, né? Cada vez que você está correndo ali é uma coisa que é única, né? É muito bom, né? Ainda mais quando você está com alguém que você gosta, um parente, um amigo, né? Para ter aquela rivalidade ali, acho que é bem bacana. Curitiba e região metropolitana tem uma grande variedade de pistas de kart para quem busca praticar, competir e até mesmo se divertir com os amigos, como o Mônaco Kart no Shopping Ventura, Kart CWB no Shopping Boulevard, o Kart Sport Lazer e o Kart GT em São José dos Pinhais. O RA Kart no Xaxim, o SK2 Kart Racing no Joaquim Plaza e muitos outros locais. Vale a pena convidar a família e os amigos para curtir uma nova experiência. E agora vamos ao Giro dos Esportes com Beatriz Viana. Bom dia, Dani. Bom dia, Rômulo. O Giro de Esportes Comunicar está no ar, trazendo tudo o que aconteceu de mais importante no mundo dos esportes desta última semana. Já estamos oficialmente em clima de Copa do Mundo. Ontem ocorreu a abertura no Estádio Azteca, no México, e o primeiro jogo da competição, entre África do Sul e México, que terminou em 2-0 para os donos da casa. E amanhã a seleção brasileira faz sua estreia na Copa do Mundo 2026 contra o Marrocos. O jogo será às 19 horas no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O duelo mais recente entre as duas seleções foi um amistoso em Tanger, em março de 2023. A seleção marroquina foi o primeiro adversário do Brasil após a eliminação da Copa do Mundo de 2022 no Catar. E o resultado não foi favorável à seleção brasileira, com uma derrota por 2-1. O histórico de partidas, no entanto, é favorável ao Brasil, que soma 2 vitórias, uma delas na Copa do Mundo de 98, na França, por 3-0. A expectativa é de um jogo difícil, mas de vitória para a seleção brasileira. O Brasil terá mais 2 jogos durante a fase de grupos, contra o Haiti, no dia 19, às 9h30 da noite, no estádio da Filadélfia, e contra a Escócia, no dia 24, às 7 da noite, no Miami Gardens. E é claro que estaremos na torcida pelo Brasil e a conquista do tão esperado Hexa. Ainda falando sobre a seleção brasileira, no vôlei masculino, o Brasil estreou com vitória em casa na Liga das Nações. Nesta quarta-feira, o placar foi de 3-1 em cima do Irã. E ontem, contra a Bélgica, o placar também foi de 3-1 para a seleção brasileira. O Brasil volta em quadra nesse fim de semana. Amanhã, contra a Sérvia, às 11 da manhã, e no domingo, contra a Argentina, às 6 da tarde. E na semana que vem, a seleção feminina joga a segunda fase da competição em Ankara, na Turquia. Após uma primeira fase invicta e sendo as atuais líderes do campeonato, o Brasil enfrentará a França na quarta-feira, a Bélgica na quinta e, no fim de semana, a China no sábado e a Alemanha no domingo. Todas as partidas acontecem às 10 horas da manhã. A expectativa é de um título inédito na Liga das Nações. Esse foi o Giro de Esportes Comunicare. Um grande abraço, voltamos com vocês aí no estúdio. E esta foi mais uma edição do Telejornal Comunicare. Bom dia. Bom dia.